Oi, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou falar um pouco, contar assim sobre a nossa saga do Green Card, a saga para conseguir o visto de residência americano. E é uma saga que ainda não acabou, ainda não chegou ao fim, mas eu achei que seria mais fácil ir respondendo algumas perguntas que eu já estou recebendo, algumas dúvidas mais comuns e contar como foi o processo até aqui, né? Um pouco assim do que já aconteceu e o que ainda vai acontecer. E aí depois eu vou filmando outros vídeos e faço outros vlogs para contar um pouco mais do que ainda tem que acontecer antes da minha mudança definitiva para os Estados Unidos. Então, para quem tá um pouco perdido, não tá entendendo nada, eu, há uns dias atrás, postei um vídeo contando sobre a nossa mudança para os Estados Unidos, então vou deixar linkado aqui para quem quiser assistir. Eu conto um pouco mais do que aconteceu, sobre, né, como isso tudo aconteceu, mas resumidamente estamos de mudança. Nós vamos morar em Denver, no Colorado, e vamos nos mudar daqui. O Aaron já vai daqui a uns dias, em março, e eu vou no comecinho de abril. E muitos de vocês que já, né, me acompanham aqui devem saber que o Aaron, meu marido, ele é americano. Então, e a Isabela e o Oliver, meus filhos, também têm cidadania, têm passaporte americano. Então, na verdade, só eu que preciso de visto para poder imigrar para os Estados Unidos. Então, como eu falei um pouco no vídeo, né, que eu contei a novidade da mudança e tal, na verdade, esse processo de mudança pra gente aconteceu há bastante tempo, né? Assim, o pontapé inicial foi em dezembro de 2016. Então, no comecinho de 2017, nós começamos a pesquisar sobre processo de imigração e de visto. A gente meio que ouvia falar sobre, né, green card e tal, mas não tinha noção do que era, como funcionava, qual que era o processo, o quão difícil era conseguir um green card. Então, mesmo antes da mudança tá certa e definitiva, e no comecinho de 2017 a gente começou o processo com a embaixada americana aqui em Londres para eu conseguir esse visto. Aí, na época, acabou que a nossa mudança meio que furou e não deu em nada. Mas a gente já tinha dado o começo, né? Dado o pontapé inicial e a gente já tinha uma ideia melhor sobre o que esperar do processo. Então, por isso que agora que está confirmado e que nós dois estamos com empregos novos nos Estados Unidos e tal, já tô, sim, nas etapas finais de conseguir o Green Card. Então, vamos lá. Começando pelo princípio. Green Card é um visto, não se chama Green Card, tem um código qualquer, I551, uma coisa assim, e é um visto de residência. Existem dois tipos diferentes, quer dizer, existem vários tipos de Green Card diferentes. E o Green Card é um visto de residência permanente. Existem várias situações que fazem com que uma pessoa tenha direito a pedir o visto de residência permanente, que é vulgarmente conhecido como Green Card, mas esse não é o nome oficial do visto, e existem várias categorias de vistos que são considerados Green Card. Então, tem o visto de diversidade, que é conhecido como a loteria do Green Card, tem o visto a trabalho, né? Se você vai para os Estados Unidos com um visto de trabalho, depois de acho que 2 ou 3 anos, você pode pedir um Green Card, que é um visto de residência, com seu empregador sendo o seu sponsor, seu patrocinador. E tem o visto de familiar. Então, dentro da classificação visto residente de familiar, você tem também outras várias subcategorias. Tem o visto de cônjuge, tem o visto de noivo e tem o visto de familiar direto. Então, para filhos e pais. Então, ascendentes diretos e descendentes diretos. No meu caso, é um visto de residência permanente por cônjuge, por ser casada com cidadão americano, e mesmo dentro dessa classificação de cônjuge, são dois tipos de visto diferentes. Então, um deles é para quem é recém-casado, para quem é casado há menos de 2 anos, recebe um visto permanente condicional. Então, é um visto, né? É um visto de residência, mas que não é permanente, na verdade, me corrigindo. É um visto de residência, mas que só é válido por 2 anos,
porque você meio que tem que provar que relacionamento vai dar certo. E aí, depois de 2 anos, você pede uma extensão, você meio que reprova, reprova não de reprovar, mas de provar de novo as condições iniciais da sua concessão do visto, né, que você continua casada, e aí pega o visto de residência permanente definitivo. Se você estiver casada há mais de 2 anos, como é o meu caso, você já pega o visto de residência permanente, que é válido, quer dizer, é indefinido, o cartãozinho é válido por 10 anos, depois você pode renovar o cartãozinho a cada 10 anos, mas a sua condição de residente é permanente. Para quem já tem o cartão de residência permanente, né, que esse que é válido por 10 anos, depois de 3 anos pode pedir a nacionalidade americana. Eu, pessoalmente, no meu caso, eu não sei se eu vou pedir a nacionalidade americana ou não, porque eu já tenho 2 nacionalidades, já tenho brasileira, já tenho portuguesa, e não abriria mão de nenhuma das 2 para ter americana. Então, enfim, isso é assunto para outro papo, não vem ao caso agora. Mas, se você se encaixa numa dessas situações para pedir o visto de residência, como no meu caso, visto de residência por casamento, cônjuge, então, se você já tem essa pré-classificação, você pode pedir a permissão para pedir o visto. Então, como que isso acontece? O cidadão americano, que é o seu sponsor, que é o seu patrocinador, no meu caso, o meu cônjuge, o Aaron, ele tem que preencher um formulário que se chama I-130, que é um formulário de petição. Então, ele está abrindo uma petição com o governo americano para pedir a permissão para trazer um membro familiar para morar com ele nos Estados Unidos. Esse é o passo mais estressante, esse é o passo que mais demora. No nosso caso, demorou mais de 4 meses, quase 5 meses para a gente receber a resposta da embaixada e do US Department of State, que é o departamento do governo americano que regulamenta vistos, imigração e tal, falar que a petição do Aaron tinha sido autorizada. Então, com aquela autorização, eu estava pré-autorizada a começar o processo de visto. Eu tenho lido muito sobre o processo de visto, assim, no último ano, pra gente entender o que estava acontecendo, todos os requerimentos. A gente não tá com advogado de imigração, nada disso. Estamos fazendo tudo só nós 2, sozinhos. Então, a gente está fazendo bastante pesquisa. E, pelo que eu entendi, se você fizer esse pedido já morando nos Estados Unidos, ou se você já está lá com algum outro tipo de visto e precisa mudar o status do seu visto, né, o Adjustment of Status, ou se você vai dar entrada, né, se você entra nos Estados Unidos, por exemplo, como noivo ou noiva para casar lá e depois pedir o visto de residência. Esse período inicial, esse processo do formulário I-130, né, essa petição ao governo do cidadão americano para o US Department of State, pode demorar até 1 ano. Quando a gente leu isso a primeira vez, foi assim, tipo, meu Deus, como assim 1 ano? Como que, né, porque podia ser que ele, né, quando tudo se iniciou no passado, podia ser que ele tivesse se mudado no passado mesmo. A gente ficou meio que naquele desespero de que, gente, não tem condições dele se mudar para os Estados Unidos e eu ficar aqui 1 ano, tipo, o Oliver era recém-nascido, a Isabela pequena, então foi uma coisa assim, meio de desespero. Então, mas isso é o timeline para quem inicia todo esse processo em território americano, porque eles investigam mais, é mais burocrático e o volume, né, de pessoas pedindo ajuste de status de visto e pedindo green card é muito maior, então eles demoram mais mesmo. Se você mora no exterior, se você mora no Brasil ou, enfim, algum outro país, como no nosso caso na Inglaterra, esse processo é através da embaixada americana no seu país de residência permanente. Então, no meu caso, é através da Inglaterra. E esse período, apesar de que, 4, 5 meses foi um período muito longo para esperar sem saber o que estava acontecendo, mas mesmo assim, proporcionalmente, é bem rápido. E em Londres, em particular, é considerado uma embaixada ágil, porque o Department of State dos Estados Unidos tem
uma filial, digamos, dessa parte do processamento de vistos aqui na Inglaterra. Então, também a embaixada inglesa, né, a embaixada britânica, é mais rápida do que outras embaixadas nesse processo de visto por causa disso. Mas mesmo assim, ainda durou quase 5 meses para a gente receber a resposta final de que a petição do Aaron tinha sido aceita. Mas, quando isso aconteceu, lá para junho de 2017, a oportunidade inicial da gente se mudar tinha furado, então, né, não ia acontecer mais nada, mas pelo menos a gente estava com aquela cartinha em mãos dizendo que eu estava pré-aprovada para pedir o visto. Então, a gente arquivou, não tem prazo de validade, então a gente meio que arquivou e deixou para lá, sabia, né, que ainda tinha um longo caminho de burocracias pela frente, mas não era uma coisa que a gente estava planejando fazer nem tão cedo, então, enfim, ficou arquivado durante muitos meses. E aí, avança algumas casas até dezembro de 2017, que foi quando essa nossa oportunidade atual para se mudar começou a acontecer. Então, a gente, assim, bom, vamos, né? Espero que realmente não tenha um prazo de validade para a petição, mas vamos desenterrar e ver o que precisa fazer. Voltamos das férias do fim de ano, comecinho de janeiro, para Londres. A gente ainda não tinha recebido a resposta final da promoção do Aaron, mas resolvemos, já começar de novo o processo do visto, porque ainda tinha, né, que sequer começar o processo do visto. E a gente sabia que ainda ia demorar um tempo e não tinha noção de quanto tempo podia ser. Podia ser, 2 meses, podia ser 6 meses, podia ser 7 meses, né? Você ouve e lê as histórias mais cabeludas na internet. Então, a gente, assim, bom, mesmo a gente sem saber se vamos nos mudar mesmo ou não, vamos tentar já ir adiantando, porque é muita burocracia, é muita papelada. Então, assim, a gente não queria correr o risco de esperar até ter a oferta e a confirmação final para começar, porque senão a gente ia correr o risco dele ter que se mudar e eu ainda ter que ficar para trás com ou sem as crianças durante muito tempo, e a gente não queria fazer isso. E assim, é um processo super burocrático, só que para mim é pior ainda, porque eu não tenho uma trajetória de vida simples, né? Pessoas que têm um histórico de vida diferente, que morou a vida inteira no mesmo país, que, né, não se mudou muito e tal, essa parte da burocracia talvez não seja tão, assim, agoniante e, sei lá, overwhelming, mas para mim foi, assim, muito, como que eu vou conseguir provar isso tudo, como que eu vou conseguir recolher toda essa documentação, porque eles pedem muita coisa. Então, o que o governo americano pede para você apresentar junto com a sua aplicação do visto, né, o seu formulário do visto? Você tem que provar todos os endereços que você já morou desde os 16 anos, que para mim isso cobre 4 países diferentes. Você tem que apresentar certificado de antecedentes criminais de todos os países que você já morou por mais de um ano a partir dos 16 anos. Então, eu tive que pegar antecedentes criminais da Inglaterra, antecedentes criminais da Espanha e antecedentes criminais do Brasil. Todos têm que ser certificados e notariados com tradução juramentada. Então, assim, tive que correr atrás de, como que eu vou fazer isso para a Espanha, sabe? Eu já não moro lá há tanto tempo. E aí descobri que, apesar de eu ter morado, como eu morei na Espanha com documentação portuguesa, o governo espanhol só daria o certificado com a corroboração do governo português. Então, na verdade, o meu certificado espanhol acabou sendo duplo. Eu tive que pedir tudo por correio, então você fica aquelas semanas sem saber se, vou conseguir. Eu sabia que, obviamente, eu não tinha antecedentes criminais nem na Espanha, nem em Portugal. Mas, né, podia ser que, olha, não temos nenhum resultado, não podemos certificar nada que eu não sabia. Enfim, né, você fica naquela, sem saber. Certificado de antecedentes criminais do Brasil, que também teve que ser, apostilado, notariado, traduzido, juramentado, enfim, toda essa burocracia. Você tem que fazer um exame médico. Eu vou contar mais sobre isso depois, mas parte desse exame médico você tem que apresentar todo o seu histórico de vacinação da sua vida inteira. Essa é uma das exigências, né, do governo americano, se você recebeu todas as vacinas exigidas no calendário americano. Só que o meu histórico de vacinação, metade foi em Portugal,
metade foi em Brasil, cadernetas variadas de campanha da polio, campanha de tuberculose, campanha de não sei o quê. Então, graças a Deus, a minha mãe é uma pessoa iluminada, organizada, tinha todos numa pastinha, tipo assim, 1982, 1994. Tinha todos os portugueses, tinha todos os brasileiros, inclusive com tradução juramentada. Para a época que eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, tive que apresentar tudo isso, então já tinha uma documentação, uma tradução juramentada prontinha, a embaixada te dá uma tabelinha com todas as vacinas que você tem que ter. Então eu, fiz uma cross-referência e vi que estava faltando várias, então tive que marcar horário no posto de saúde aqui em Londres, explicar tudo, provar para eles porque que eu, uma adulta, estava pedindo vacinas que aqui eles só dão para crianças e bebês pequenos e tal. Consegui, eu estava com 2 vacinas que não estava faltando, mas o nome é diferente entre o Brasil e a convenção americana, então tive que tomar 2 vacinas, pegar todo o meu histórico de saúde, histórico hospitalar do NHS, que é o SUS, que é o equivalente de saúde pública aqui da Inglaterra. Aí tive que pegar informação com a obstetra, porque meus filhos nasceram na rede particular, então eu não tinha o registro do nascimento deles, o registro hospitalar de remédios e de tratamentos como parte do meu histórico médico do sistema público. Enfim, como deu para perceber, foi bem burocrático, foi muito assim, papelada que a gente teve que reunir para eu poder submeter o meu formulário do visto, que é o formulário que se chama DS-260. E aí, com toda essa documentação pronta, com todo esse formulário submetido e aprovado, eu fui fazer um exame médico. Todo mundo que vai receber um visto de imigrante precisa fazer um exame médico numa clínica credenciada pela Embaixada Americana, credenciada para emitir documentos oficiais do governo americano. Então, aqui no Reino Unido só tem uma clínica que fica em Londres. Então, por sorte, é pertinho da minha casa, mas se você mora no Reino Unido, em algum outro país, em alguma outra cidade, você tem que viajar para Londres para fazer esse exame médico. E o exame médico até que foi relativamente simples, porque eu estava com toda a papelada que eu sabia que eu precisava apresentar antes de marcar o meu horário e antes de ir na clínica. E o exame médico consiste eles verificam todos os seus antecedentes criminais para ver se você não tem nada, que eles fazem uma avaliação da saúde física e psicológica. Então, eles pedem antecedente criminal para garantir que você não tem nenhuma ofensa, nada no seu histórico penal que possa ser ligado com saúde mental e saúde psicológica. Então, eles verificam tudo isso, eles verificam todas as suas vacinações para ver se realmente está tudo em dia, e aí te dão o resultado. É um formuláriozinho oficial americano que depois você usa para dar entrada num plano de saúde americano, já que nos Estados Unidos não existe sistema público de saúde. Então isso é uma coisa que segundo me informaram, é o que eu preciso apresentar para poder me inscrever num plano de saúde nos Estados Unidos. E aí tem que fazer um raio-x do tórax, esse é o exame que eles fazem anti-tuberculose. Então, mesmo se você já tenha sido vacinado de tuberculose, aquele BCG e tal, que todo mundo no Brasil ganha, aqui na Europa, na Inglaterra, nem todo mundo é vacinado da BCG, anti-tuberculose. Então, eles fazem esse raio-x para garantir que você não tem nada no pulmão. E, por fim, um exame médico normal, que, eu achei que foi, assim, meio... exame médico de academia, sabe? Exame médico de, para entrar na piscina do clube. Altura, peso, se tem micose entre os dedos, examinam, a pele, ouvem o pulmão, ouvem o coração, tosse, examina o ouvido, garganta, olhos, exame de vista, tudo rapidinho. Passei. Você paga uma tarifa que é uma facada, mas enfim, recebe todos os formulários e os resultados. Ah, não! Esqueci uma coisa.
Tem também exame de sangue e o exame de urina, que aí eles fazem um teste para doenças venéreas e uso de substância, né? Drogas, álcool e tal, então sangue e de urina. E todo resultado é enviado diretamente para a embaixada. E ele só entra em contato caso tenha dado alguma coisa, algum resultado errado no seu exame de sangue ou de urina, mas enfim, não estou antecipando que tenha nada de errado com meu sangue ou com minha urina. E aí, já pude, né, reservar e marcar a minha entrevista na embaixada, então a minha já está marcada para o comecinho de março. E aí, quando você acha que acabou toda a burocracia, não acabou. Ainda tem mais um formulário que, mais uma vez, tem que ser preenchido pelo cidadão americano, né? No meu caso, pelo Aaron, pelo meu marido, que é o formulário I-864, eu acho que é esse que é o código, que é um formulário de patrocínio financeiro. Então, o cidadão americano que está patrocinando um imigrante para ser residente dos Estados Unidos tem que enfim, cumprir com vários passos para provar que aquele cidadão americano tem condições financeiras de apoiar e manter aquele imigrante nos Estados Unidos sem apoio financeiro do governo. Então, enquanto eu estava cuidando de toda a minha papelada, toda a minha burocracia, o Aaron estava cuidando da papelada e da burocracia dele. Ele tem que provar que ele declarou imposto de renda nos Estados Unidos todos esses anos, ou no mínimo os 3 últimos anos. Então a gente teve que apresentar a declaração do imposto de renda dele dos últimos anos. Ele teve que pedir um certificado específico do IRS, que é o Inland Revenue dos Estados Unidos, que é o leão dos Estados Unidos. Então um certificado para garantir que sim, que ele não só apresentar o imposto de renda de cada ano mesmo para provar a sua renda, mas também um certificado emitido pelo IRS americano para provar que tá tudo certinho com os impostos de renda dele, com todas as taxas e tal. E no caso, o meu também, porque como nós somos casados, a gente faz a gente faz a declaração do imposto de renda familiar, né? Então, ele, apesar de que só ele tem essa obrigação por ser americano, eu, por estar casada com um cidadão americano, a partir do momento que ele declarou o casamento e nascimento dos filhos e tal, ele passou a declarar o imposto de renda familiar. Então, eu declaro a minha renda também como parte do imposto de renda dele nos Estados Unidos. Então, a gente tem esse certificado também de que eu também declaro minha renda nos Estados Unidos nos últimos 10 anos. E aí, o passo principal você tem que provar, tem que provar que ele tem renda e dinheiro suficiente nos Estados Unidos para me financiar, né, para me sustentar. Então, apesar do imposto de renda e tal, isso, como a gente mora aqui, isso só prova a nossa renda e a renda dele, né, no caso, na Inglaterra, que não é válida, não é considerada válida pelo governo americano, porque a partir do momento que a gente migrar, que a gente for morar nos Estados Unidos, essa renda acaba. Então, o cidadão americano que está pedindo para trazer um imigrante tem que provar que tem fundos e renda em solo americano que cubram um certo limite. Então, o governo americano, ele te diz qual é o limite daquele ano, você tem que cobrir a linha da pobreza, que eu acho que são $18.000 por membro familiar. Então, né, você tem que ter, no nosso caso, eu tinha uma oferta de trabalho, eu tinha uma oferta de trabalho também, mas tinha que ser o dele, né, porque ele que é o cidadão americano. Então, uma oferta de trabalho que provava que ele vai ter uma renda em solo americano, em dólares, a partir do momento que eu imigrar. Extrato bancário da nossa conta nos Estados Unidos, extrato da poupança que a gente tem nos Estados Unidos, extrato do plano de pensão que a gente tem nos Estados Unidos, extrato da propriedade, né, dos apartamentos que a gente tem nos Estados Unidos e que mais? Enfim, tudo que você conseguir mostrar, né, para provar que você tem renda suficiente em solo americano, no caso, para ele provar que ele, né, ganha o suficiente e tem renda americana suficiente para me sustentar.
E aí, com tudo isso pronto e submetido para o governo americano, então no começo de março eu vou fazer a minha entrevista na embaixada americana aqui nos Estados Unidos, que, né, eu tenho que trazer toda essa papelada, apresentar tudo de novo, fazer uma entrevista com alguém. Eles vão perguntar sobre, enfim, né, nosso histórico de relacionamento e tal. O propósito dessa entrevista é provar que o motivo, né, da sua petição, seu pedido de visto é legítimo. Então, no nosso caso, como eu estou pedindo um visto de residente, de cônjuge, para provar que o nosso casamento é legítimo, quando nós estamos casados há 10 anos, juntos há 12 e temos 2 filhos, eu acho que isso não vai ser um problema. Mas, enfim, né, tem que fazer entrevista, responder, tipo, levar tudo muito a sério, responder as perguntas muito direitinho, levar toda a papelada que eles pedem e aí esperar o visto chegar e depois ir para os Estados Unidos. Então, bom, essa tem sido a saga e a jornada até agora. É tanta coisa, é tanto detalhe, é tanta burocracia que eu não sei se eu esqueci alguma coisa. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta específica, se por acaso eu souber responder, deixem a pergunta aqui embaixo. Se eu souber a resposta, eu responderei. A saga está longe de acabar ainda. E a gente ficou até brincando, né? Que, tipo, nossa, essas pessoas que, tipo, sei lá, fazem roteiro de filme, seriado, falando sobre pessoal que dá golpe pra casar com americano, vai poder imigrar pros Estados Unidos porque é super fácil. Meu Deus, eles nunca passaram pelo processo de, né, de fato ter que pedir um visto, de fato ter que pedir o green card, porque não é nada fácil, não é nada simples e é super complicado. Mas, enfim, né? Luz no fim do túnel, o pior já passou e agora é só uma questão de esperar cumprir os passos finais e vou poder morar nos Estados Unidos quanto tempo eu quiser, para sempre. Não sei quanto tempo a gente vai ficar lá. Mas e aí é isso, espero que tenha respondido as principais perguntas, as principais dúvidas. Claro, podem deixar comentários aqui embaixo. Se você já passou por isso, se você mora nos Estados Unidos, se você tem um green card de cônjuge, né? Conta como é que foi. Se você tem um green card por algum outro motivo, conta como é que foi sua experiência, como é que foi sua entrevista, o que te perguntaram, o que mais que você teve que mostrar. Enfim, eu acho que é isso. Não esqueçam de dar um joinha e assinar o canal, como vocês podem ver, tem muita novidade vindo por aí. Muitos vídeos contando cenas dos próximos capítulos e como é que vai ser a nossa nova vida nos Estados Unidos. Então, acompanhem, me façam companhia nessa jornada, nessa nova aventura. E até a próxima. Tchau!